Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 767. É tanto número que a cabeça já não está aguentando mais registrar números, por isso tem que estar escrevendo no papel. Capítulo 23 da obsessão. Então aqui nós estamos tratando as causas da obsessão, né? Porque o capítulo, obsessão simples, fascinação, subjugação, causas de obsessão e meios de a combater. Então, eu fico muito maravilhado quando eu deparo com algumas questões que já comentamos e que quando eu deparo aqui no Livro dos Médiuns, isso prova que nos encontramos no caminho certo. Tanto é que eu vou repetir um item aqui para depois dar sequência. É na questão 247, quando Kardec ele diz assim, ó: nunca será demais toda a circunspecção. Nunca será demais toda a circunspecção. Quando se trata de publicar semelhantes escritos. Publicar semelhantes escritos. Nós já tratamos a respeito desse assunto, mas é um assunto que toda vez que relemos o tema, frui em nossa mente, não sei o que acontece com essa mente minha, frui em minha mente material que, se fôssemos falar a respeito, ficaríamos aqui uma eternidade. E nós não temos lá a eternidade para ficar falando a respeito de certos temas. Até porque a eternidade é relativa. A eternidade é relativa. Tudo é eterno. Você entendeu? Então, nunca será demais toda a circunspecção quando se trata de publicar semelhante escrito. Nós já levamos ao conhecimento de muitos, está registrado. Eu não peço desculpa, eu não volto atrás, porque eu não abjuro. Como eu tenho o hábito de dizer, nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Jamais trairei a doutrina dos espíritos. Mas que em 100% das obras espíritas, 70% se jogar na lata de lixo, o lixo devolve. Eu já disse, não peço desculpa não. Porque quando a gente fala a verdade, não há necessidade de você pedir desculpa. A gente só deve pedir desculpa quando a gente se equivoca. E mediante as informações da espiritualidade, eu não me equivoquei em momento algum. Porque se eu estivesse equivocado, ou se em algum momento, me equivoquei, eu não tenho dificuldade nenhuma em pedir perdão, em pedir desculpa,
né? E pode ter certeza que se também eu tivesse feito alguma coisa errada aqui, aqueles que me autorizaram a fazer esse trabalho, eles já teriam me afastado desse trabalho. Porque quando o empregado não corresponde, substitui. Então, se não me substituíram, é porque às vezes acho que estou conseguindo corresponder à altura das necessidades, não é? Mas é de extrema importância. Todo médio afoito, todo médio fascinado, nós temos que entender com Kardec, porque Kardec diz aqui no Livro dos Médiuns que a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, todas as três, significa nada mais, nada menos que obsessão. Então nós já enumeramos alguns fatos que correspondem à obsessão. Então, os médiuns devem, principalmente os médiuns psicógrafos, eles devem tomar muito cuidado com aquele material que eles recebem. Existe médiuns, faz parte do assunto. Existe médiuns, que eu não sei se você sabe, que devido à indisciplina e à irresponsabilidade e também à imprudência, à falta de caráter, à falta de moral, espíritos charlatões e mistificadores e impostores, porque eu falo mesmo, eles se passam pelo parente da pessoa. Eles se passam pelo parente da pessoa. Então eu vou simplificar. Você procura um médium psicógrafo por aí. Então como que você reconhece que um médium, ele é uma pessoa idônea? Reconhece-se o fruto pela árvore, a árvore pelo fruto. Analise a obra de Chico Xavier. Analise a obra de Carlos Bacelli. Analise a obra de Divaldo Pereira Franco. De quem mais? Não desfazendo de ninguém, mas eu vou ficar só com esses três aí. Na atualidade, tá? Porque antes nós poderíamos citar Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Leon Denis, Kardec, mas não, né? Vamos ficar com esses três aí, porque senão começa a incompridar muito. Então você, quando você procura um médium, analise o caráter desse médium, analise a bagagem desse médium, a postura, analise a responsabilidade desse médium com a doutrina dos espíritos. Assimile. Gente, não permita ser mistificado mediante uma literatura tão farta de ensinamentos. Ou só permitem ser mistificado quem quer. Caso contrário, ninguém é mistificado. Então, o que você não sabe é que muitos médiuns psicógrafos indisciplinados que frequentam casas espíritas meia boca e também médiuns que são médiuns psicofônicos. Você vai em busca de uma mensagem de um parente teu. Você sabia que os espíritos das trevas, eles podem passar pelos teus parentes
deixando a você ali através daqueles médiuns. Porque é preciso entender uma coisa: semelhante atrai semelhante. Se as trevas ali trabalham através daquele médium, naquela casa, e se você foi lá e você não buscou conhecer o caráter daquele médium, é porque você também é semelhante que está atraindo semelhante. Você tá em busca de sarna, você está procurando sarna para coçar. Então, os espíritos das trevas que trabalham ali através daquele médium, eles montam uma mensagem passando-se pelos teus parentes desencarnados. Como eles podem, tá aqui no livro dos médiuns, eles podem deixar mensagens maravilhosas de um cunho evangélico imenso, passando-se por Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e muitos outros espíritos renomados, nomes renomados. Então, da mesma forma como eles podem passar por Bezerra de Menezes e por Eurípides Barçanufo, por outros espíritos renomados, eles podem passar pelos teus parentes. Ou você acha que os espíritos das trevas não conhecem a tua vida, não conhecem minuciosamente os detalhes os quais levou o teu parente a óbito. É lógico que eles sabem, gente. Mas qual é o intuito? Aí que tá a moral da história, tá aí. Eles agem dessa forma, eles passam pelo teu parente, você, a partir daquele momento em diante, você passa a crer, porque até então você não acreditava, mas o desespero, a vontade de receber uma notícia do ente querido, levou você àquele local. Só que aqueles espíritos das trevas, eles precisam se alimentar de ectoplasmas das pessoas encarnadas. Então, eles passam-se pelos teus parentes, transmitem uma mensagem passando-se pelos seus parentes, você pega aquela mensagem, bota ela no peito, eu falo bota, isso é com todo respeito. Graças a Deus, o Benedito está vivo. Como não crer, meu Deus? De hoje em diante, sou espírita. Ó, que facilidade, né? De hoje em diante, sou espírita. Em vez da pessoa agir com humildade, de hoje em diante vou passar a estudar as obras básicas da doutrina dos espíritos. Não. De hoje em diante eu sou espírita. E a pessoa chuta o balde, derrama o leite, manda o retireiro embora e embrenha naquela casa mística onde as trevas trabalham, sem perceber que elas todas são cobaias das trevas para que elas possam se alimentar. Olha só para você ver como são as coisas. Agora é interessante. Mesmo com a proteção que nós temos aqui, nesse exato momento, acabei de levar uma chicotada de longe que você nem imagina. Recebi um estalido na cabeça. Como aqueles escravos no tronco. Você vai continuar falando? Pois se prepara. Tá. Recebi um estalido na cabeça. Agora eu vou calar? Eu não vou. Eu não vou. Façam o que quiser com essa matéria. De forma alguma. Mas você fique esperto.
Analise a moral do médio. Analise a bagagem do médio. Analise se condiz o comportamento do médio, a moral, o intelecto. Se condiz com a doutrina dos espíritos. Não vai se entregando assim a qualquer médio por aí não, gente. No Brasil, na atualidade, no Brasil, se existir no Brasil médiuns sérios que trabalham com o espiritismo seriamente, no Brasil, é uns 4. 4 no Brasil. Você acha que isso é brincadeira? Agora você percebe por que eu recebo ataques de tudo quanto é lado? Por quê? Porque o que nós estamos dizendo aqui é uma forma, não de humilhar ninguém, mas de desmascarar as trevas que trabalham através desses médiuns imprudentes. E também não deixa de ser uma perda de tempo, porque enquanto você recebe mensagens das trevas passando-se pelos teus parentes, pelos teus entes queridos, você não atende os desígnios das leis divinas. Você não atende o espiritismo. Você abraça o misticismo. Ah, Luiz, mas vó Leontina mesmo já disse, né? Que tudo está certo de acordo com o nível evolutivo de cada qual. Tá. Mas então, por esse motivo, ninguém vai falar nada. Ninguém vai fazer nada. Então, Francisco de Assis errou quando veio propagar, né? Dar sequência no cristianismo. Paulo errou, então, quando ele propagou por toda aquela região, na época, as cartas que ele recebia do plano maior. João Evangelista errou quando na ilha de Patmos, na Itália, ele, em contato com o plano espiritual, escreveu inclusive o Apocalipse. Que o Apocalipse é mal interpretado por 99% da humanidade. Se um dia der tempo, nós vamos esclarecer aqui o que significa o Apocalipse. Porque o Apocalipse não tem nada a ver com os relatos que vemos por aí. Então você consegue imaginar que espíritos das trevas passam pelos entes queridos só para iludir as pessoas, para enganar as pessoas? Mas por que eles passam? Porque você permite. Você não busca. Você não raciocina. Eu sou categórico. Eu sou uma pessoa muito determinada. No Brasil, neste exato momento, 2022, existem 2 médios psicógrafos que realmente é da confiança da providência divina. Tem muitos trabalhando, mas ainda precisam trabalhar muita disciplina para chegar ao nível de Divaldo Pereira Franco e de Carlos Bacelli. Ah, mas Chico Xavier? Não, Chico Xavier já desencarnou. Não pode se comparar. Indica mais alguém, Luiz? Não estou indicando nada. Isso é um estudo que nós temos que analisar. Então, olha só. As utopias e as excentricidades que neles por vezes abundam e chocam o bom senso
produz lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina. Nós já comentamos isso, mas é o que eu disse. A gente mexe na ferida, parece dar uma vontade de sangrar mais a ferida. Dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo. Então, estas pessoas que lê obras apócrifas, que são essas obras que fazem parte desse acervo de 70%, que são obras apócrifas mandadas das trevas aqui para a Terra através dos médios hipócritas. Enfim, essas obras põem em dúvida o espírita, aquela pessoa, aquele noviço, quando ele for ler o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médios, por exemplo, porque nestas obras o conteúdo é totalmente distorcido, diferente das 5 obras básicas. Os princípios não são os mesmos. Então, olha só para você ver o que Kardec está dizendo aqui, ó. Dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem mesmo se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos. Isso são armas, são técnicas das trevas para confundir a cabeça dos noviços, para confundir a cabeça dos pseudos espíritas. Porque hoje tudo que se escreve, a vaidade, já diz aquele médium, edita essa mensagem, divulga essa mensagem, edita esse livro. Nós temos uns 5 livros, não sei, 5 ou 6 livros guardados. Inclusive na editora, e alguns guardados no meu notebook. Sabe quando é que eles vão ser lançados? O dia que o meu notebook for lançado no lixo. Mas por quê? Tem tanta coisa, gente, que eu não posso dizer. Mas então eles não vão ser editados nunca? Não sei. Eu acho que nessa existência não vai dar tempo. A não ser que um dia um parente encontre esses livros e por conta própria eles editam, façam o que querem, mas enquanto eu aqui eles vão ficar... Então eles vão ser lançados. É igual aqueles cantores, né? Eu lancei um CD, lancei um disco, lançou, então deixa eu ouvir as músicas. Depois que eu termino de ouvir as músicas, eu ajudo ele a lançar o CD dele. Eu lanço ele no mato. Desfazendo? Não. Mas a gente não pode permitir lixo na cabeça da gente. Então, olha só. Conta que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-los. Entre tais publicações, algumas há que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas ou desazadas. Olha só para você ver. Então, como? Você quer uma coisa séria? Ou você quer uma coisa
Nós não podemos, gente, permitir que as trevas nos engane. Nós só somos enganados porque nós permitimos. Nós já dissemos isso em outros vídeos. Tome cuidado, porque, olha, todos os meses, principalmente, esses clubes de livros, eles estão lançando milhões de exemplares sem responsabilidade nenhuma. O conteúdo, um lixo. Desfazendo? Não, isso é estudo. Por isso que Kardec nos recomenda no Livro dos Médiuns começar pela teoria e não pela prática. Quem começa pela teoria não cai nessas armadilhas. Mas quem começa pela prática, então nós vamos para o próximo vídeo. Mas no próximo vídeo continua o assunto, porque esse assunto é por demais gostoso, né?